Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje vamos reeducar as pessoas que nos estão a ouvir. Ou educar. Eu não sei, mas se calhar o termo melhor é reeducação, mais do que educação. Não sei. Porque às vezes apetece começar tudo do zero, não é? Às vezes dava jeito de começar tudo do zero, mas não conseguimos, não é? De quem é esta voz? De quem é esta voz? É a pergunta que fazemos. É a voz de Xana Alves, não é? Fala tudo. Responde da mesma forma. Não, eu é que sou Mónica. A Xana, eu? Não sei se sou. Ora bem, há aqui duas vozes de duas raparigas. Calor. Uma delas é nutricionista, que é a Ana Leonor Perdigão, e a outra é a Xana Alves, que eu não sei basicamente o que é que faz, mas... Nada. Nada. Não Mas cá está, nada. mas são duas pessoas que percebem de alimentação. Aliás, a ideia que eu tenho é que as mulheres, há uma nutricionista em cada mulher, não é? Em potencial. Sim. Em potencial, cada vez mais. Eu acho que tem um bocadinho a ver também com a educação que temos. Tradicionalmente é a mulher que cozinha. Tradicionalmente é a mulher que faz as compras lá para casa. Não quer dizer que hoje em dia ainda seja assim. Será há 30 Infelizmente anos não é. atrás, não é? Tradicionalmente, Infelizmente mesmo não é. quando o homem Enfim. vai às compras, continua... Predominantemente ainda é. Mesmo quando o homem vai às compras, continua a ter que ligar para a mulher lá de casa a perguntar se está a comprar o produto certo, verdade? Eu tenho sempre a ideia que as mulheres vão focadas em comprar os produtos essenciais e os homens vão focados em comprar a azeitona XPTO, o vinho Y, Sim, não é? sim. É mais nesse sentido. E é absolutamente constrangedor quando uma mulher nos pede para comprarmos produtos íntimos para ela. É muito, muito constrangedor. Mas estamos a falar de alimentação agora? Agora não. Ah! Produtos íntimos da alimentação. Eu estava a tentar perceber o que poderia ser. também há produtos- bananas. Não, porque podemos falar sobre a alimentação. Há quem diga que o mundo vai pagá-las e bem nos próximos anos pelos sucessivos erros alimentares que fizemos durante todo este tempo. Há quem diga, e são Ainda os há- pessimistas, eu não acredito. Portanto, eu Ainda não há sou forma de nos pessimista. salvarmos? Eu acredito que sim. Eu penso que mas vamos morrer todos. Vamos morrer todos, de certeza. Podemos morrer saudáveis ou não? Quero lá A saber. obesidade é suposto... Quero lá saber, quando morrer, se é saudável ou não. Há alguma diferença? Não, mas os pessimistas dizem que as gerações atuais vão provavelmente viver menos e viver pior por causa dos comportamentos não só alimentares, mas também em termos de sedentarismo e de alguma falta de atividade física que progressivamente tem tomado conta das nossas crianças, por exemplo, e das pessoas mais jovens. Mas isso é curioso, já agora pegava por aí. Nunca como agora vi tantas pessoas a terem o hábito, por exemplo, do ginásio. O hábito de pagar o ginásio De pagar o ginásio. ou de inscrever-se no ginásio. Isso é um sim? grande negócio. Até porque fica bem assumir comportamentos saudáveis. Há não é? dois grandes negócios em Portugal. O negócio dos ginásios e o negócio daquelas empresas tipo a Vida é Bela. Porquê? Tanto um como o outro faturam imenso. Não, e é legítimo que faturem. É um sem negócio dúvida. do bem-estar. Por coisas que vendem e as pessoas não usam. Coisas que vendem e as pessoas não usam. Por exemplo, verdade. as experiências da Vida é Bela, eu arriscaria em 40% das experiências que são ótimas, mas que as pessoas, por uma razão ou por outra, não tiveram tempo e não vão. Portanto, e aquele serviço não é pago, aquele dinheiro. É como te darem dinheiro assim, olha, toma por teres feito isto que não fizeste. É um bocadinho assim. É 100%. Eu vou abrir uma empresa só de lazer. Eu acho Só que assim com experiências, mas só experiências mesmo muito, 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 muito loucas. Tipo, tenho que viajar e ficar logo 15 dias fora, que assim ninguém vai. E daí damos a experiência, Mas vai, é giro vai para a oferecer. Austrália, correr com cangurus, por Cabecinha, exemplo. essa Pá, cabecinha isto é pensadora. ótimo, correr com cangurus. Depois quando virem que afinal têm que ficar 15 dias, não é, calhar fora, já não dá jeito. já não vão. Pois. Mas já compraram, entretanto. É, Isso é uma boa ideia. é um bocadinho São. assim, eu acho que é um bocadinho assim, mas efetivamente os ginásios também é um pouco assim, não é? É exatamente igual. Nós perdemos um pouco aquela capacidade de sermos naturalmente ativos, de nos mexermos naturalmente.
desde crianças e aí os adultos, eu tenho que dizer que têm realmente uma importância muito grande, porque as crianças são naturalmente ativas, mas os adultos fazem com que elas não sejam tão ativas assim. Nós preferimos que as crianças estejam sossegadas. Sabem quem é que se está sempre a mexer? E com razão. Este tipo de classe, raramente há magros. Bandidos. A bandidagem... Mas também não precisam correr muito, eu tem acho que eles já ótima não... forma física. Estou sempre em ótima forma física. Olha, se Alguns- for um bandido, pode ir preso, mas olha para a forma física dele, está ótimo. Não, verdade. já Tu não consegues tenho fazer que discordar. deduções Eu tenho que discordar, porque eu acho que nós temos conheço um. exemplos recentes de pessoas que, por terem IMCs acima do ideal, ficaram presos em alguns sítios. Portanto, Bem, se isso fosse verdade... eu só conheço o É, caso bem, paradigmático do bandido de Almacil, que ficou instalado na loja. Se bem se recordam, esta fotografia é mítica. Pronto, ok, era a exceção à regra, E não foi é? sovado pelo merceeiro, que entretanto chegou já com a presença da GNR e vários populares, e que se pararam com um bandido trilhado no buraco que dava acesso à mercearia. Exatamente. Essa é uma Era das disso. imagens mais Ele mudou a incríveis de vida sempre. dele depois E desse acontecimento. processou, Fez ele era dieta. romeno, Deve ele ter processou a pessoa. Ele processou o dono da mercearia, que questionado sobre esse facto de ter sido Mas agora processado estás pelo a falar romeno. a sério? Ou estás Verdade. A pessoa que foi Como é que é possível? o romeno, que ficou entalado, depois ele foi sovado valentemente, de forma quase velhaca, pelos populares e também pelo dono da mercearia. Tudo indica que sim. E depois ele colocou um processo ao merceeiro. E o merceeiro, quando questionar sobre isso, disse: bem, se ele me colocou um processo a mim, terá que colocar a 10 milhões de pessoas, porque ele não estava a ver Quem era, não é? Não estava a ver quem era, não é? Ele estava completamente entalado. Vale a pena ver esta. Olha, mas nós quando falamos em hábitos alimentares não falamos só de peso, não é? Em Não, que é que, não, de em que é que maus hábitos alimentares podem influenciar, por exemplo, os nossos comportamentos? As pessoas associam maus hábitos alimentares muito às calorias, não é? À energia que essa alimentação fornece, Que e depois interessa ao andar resultado bonitinho, final, e depois ao resultado final que acontece quando as calorias são demais do que aquelas que gastamos, não é? Aí há de Quantas facto um calorias é que balanço. podemos ingerir por dia? E agora? Apostas? Quantas? Eu vou dizer, eu vou Vá. acertar. Atenção. Atenção, é melhor dizer que estamos a falar de um adulto médio e altura média com atividade física Esse adulto regular. sou eu. Pronto, ok, pode ser. Não sei se Atividade é melhor física mudar. regular. Dá lá Joga a um bola range. uma vez por semana. E então, quantas calorias? São 2.000 calorias, aposto. Xana, Muito nutricionista já foste tu. diz tudo. Não, uma vez fiz um simulador na internet que me deu Chega de conversa, um gasto Xana, diz. diário mais ou menos de 1.500, portanto eu não devo consumir muito mais do que isto, senão engordo, certo? Ok. De uma forma geral, as 2.000 calorias referidas são aquilo que nós consideramos o dia alimentar de referência para um adulto de estatura média, atividade física minimamente 2.000? regular, cerca das 2.000. acertei. E em algumas embalagens, em alguns produtos comercializados, já aparece esse valor como referência para que depois a pessoa possa fazer um bocadinho o seu cálculo diário com aquilo que vai consumir e perceber se está a conseguir atingir aquele valor sem ultrapassar. Enfim, pronto, as 2.000 de facto são o dia alimentar de referência do adulto. De qualquer maneira, é muito variável. É muito variável na própria pessoa, porque se for mais ativa, se for ao ginásio, se fizer uma atividade física regular, provavelmente pode precisar de mais. No caso da Xana, que falava das 1.500, é provável que seja perto dessas 1.500, porque tem muito a ver com a estatura, tem a ver com a idade, e aquilo que se utiliza de uma forma muito... Na mousse. Para fazer as contas, e continua a não ser um valor muito certinho, mas para fazer as contas, devíamos multiplicar o nosso peso, se é um peso a manter, não é para perder peso, não é? Se é um peso que é normal, que é correto, se queremos mantê-lo, devíamos multiplicar por cerca de 30 quilocalorias. Imagine, 60 quilos de peso, Sim, vezes 30, dá. 2.100. Boa? Ok, pois. Mais ou 2.100 menos. quilos. Não é calorias, 2.100 quilos. Está bem, depois ter 2 calorias. 30 calorias por quilo de peso. Ok. Ok? Esta altura está Mais toda ou a gente menos, a mais ou fazer menos. Está contas. tudo a fazer contas. Não é? Pronto. Estava a fazer contas. 2 vezes 6, 18, 1.800. Eu é que fiz mal a conta. Fiz mal a Porquê que não conta. inventam Sim. uma máquina em que nós entramos, é uma cápsula, nós entramos com eles e dizem, quantos quilos quer perder? Epá, isso era 6. genial. Olha, então dentro de meia hora conversamos outra vez. E passado meia hora... Eu Tal. acho que esse pode ser um negócio alternativo à venda de férias. Esse é que é o negócio da Será que isto China. não vai acontecer? Isto vai acontecer. Dentro de 20 anos, aposto, tem uma... Talvez. uma Já, cápsula. já há muitos Talvez. tratamentos e dietas que são um bocadinho negócio da China também, não é? Também bocadinho acontece. Também acontece. Porque é uma coisa que hoje O em dia sonho está... prometido. Hoje em dia estas coisas estão muito na cabeça das pessoas, não que se traduzam muitas vezes em comportamentos, mas é uma preocupação de muita gente a questão do controle de peso. Eles que usam era- sempre a mesma tática. Vocês ainda não viram quando fazem aquela história
história do antes e depois. Que era antes e depois. A fotografia que colocam no antes é a fotografia depois. E a fotografia que colocam no depois é a fotografia do antes. O quê? Não perceberam? Sempre colocam uma pessoa. Veja, a silhueta agora agradável perdeu 20 quilos no espaço de um mês. Como é que perdeu? Porque a fotografia que colocam normalmente, a pessoa engordou, entretanto, com a idade, não é? Colocam no antes. Era assim que era de antes. E depois, a fotografia do depois, que era quando ela tinha 20 anos menos, colocam no depois. Aí esta é chamada a lógica da batata. Não é lógica da batata, coisa nenhuma. Eu posso provar isto. Então não é. Aposta dinheiro. Queres apostar a dinheiro? Olha, vais perder. Tens aí dinheiro? Vais perder. Tens aí Eu dinheiro? apostava mais no Photoshop e não nessa coisa Empresta-me da dinheiro. idade. Não tenho. Tens dinheiro tu? Não tenho nada. Sais sempre Nada, a perder deixei quando tudo lá fora. apostas dinheiro comigo. Sais sempre a perder quando apostas dinheiro comigo. Então, mas assim, em vez Eu da nunca apostei dinheiro lógica... contigo. Pois, sairás Sim. sempre a perder porque eu Pronto. não tenho. Em vez da lógica da batata, porque não a lógica das cores. Das cores dos alimentos. É muito mais giro. Isso é ótimo. Eu tenho um amigo É. que emagreceu, 40 quilos, portanto era obeso, que me disse, eu tinha aquela ideia do muitas cores no prato, não é? E ele disse-me a ideia contrária, porque esta coisa dos mitos sobre a alimentação, ele disse, misturas muita cor, uns alimentos potenciam as calorias dos outros. Isso existe. Portanto, agora vou-me embora, porque eu vinha dizer exatamente o Exatamente contrário. Não, eu quero Deselegante, eu quero é perceber se isso Podiam ter realmente é um dito mito. que eu não tinha vindo. Não, mas a opinião da Ana, como nutricionista, há de ser bem mais credível que a do meu amigo, não é? Que lindo. E agora? Eu acho que agora temos um problema para resolver, não é? Acho eu. Não, elucidem-me se deve ter um prato colorido ou assim muito Eu vou tentar explicar essa Vamos abordagem e depois defender a minha. Pode ser? Ok. A minha, que não é minha, é partilhada por muitos profissionais Sim, desta claro. área. Aquilo que me parece nesse tipo de situações é que as pessoas gostam de embarcar em coisas que sejam muito diferentes do seu habitual. Porque quando nós de repente recebemos uma dieta ou o que quer que seja que muda radicalmente o nosso dia, achamos que aquilo vai funcionar. E essa situação de agora não posso misturar isto com aquilo é uma mudança muito grande. Quer dizer, de repente temos que pensar o que é que eu posso misturar, o que é que eu não posso misturar. E as dietas, por exemplo, as dietas dissociadas, que fazem um bocadinho essa conjugação ou desconstroem as refeições, agora come só este, não mistura com aquele. Depois, na semana que vem, mantém um, mas retira o outro e adiciona um terceiro. É algo que obriga as pessoas a pensar no que estão a fazer. E às vezes só por isso já funciona, porque a pessoa tem que pensar e tem que tomar decisões relativamente racionais, se é que é possível tomar decisões racionais em alimentação. Diz-nos uma mistura errada quase sempre. Uma mistura errada? Comer arroz com massa, por exemplo. Pronto. É errado. Mas que alguém assim, come arroz com massa. Há muita gente que come. eu diria, por exemplo, arroz com batatas fritas, que isso é muito comum, não é? É verdade. E não é necessariamente errado. Qual é o problema de nós juntarmos os alimentos? Eles têm, cada alimento tem características nutricionais marcadoras, principais, não é? E por isso é que podemos agrupá-los naquilo que é a roda dos alimentos e que as pessoas conhecem, estão habituadas a ver, enfim, aqui ou ali em algum póster vamos vendo. E a roda agrupa os alimentos em grupos, passa o pleonasmo, de acordo com as grandes características nutricionais de cada alimento. A roda tem sempre os mesmos alimentos, entretanto foram variando. A roda tem o máximo possível de alimentos, porque uma das regras principais da alimentação saudável é a variedade. Sim, mas E há uma nova roda, se é isso que estamos a falar. Há uma nova roda. Qual foi a alteração? Algumas alterações. Por exemplo? A água passou a aparecer na roda, que não existia, não era visível. Está mesmo no meio, está no centro. Há um círculo com a água no centro da roda e um grupo que era único, que agrupava hortícolas e frutos e representava praticamente metade do círculo, foi dividido em dois e separaram-se hortícolas das frutas. São dois grupos agora, separados. Uma terceira alteração foi a inclusão de um grupo específico de leguminosas. O feijão, o grão, a ervilha, a fava apareceram agora sozinhos num grupo autónomo. Porque são muito importantes. E porque são alternativas, por exemplo, quando bem conjugadas, a carnes e peixes. São mais baratos. São mais baratos e, portanto, tudo isto tem também alguma preocupação da execuibilidade, não é? As pessoas podem fazer ou não, ou isto são só teorias e as pessoas vão olhar para a roda e não vão perceber o que é que vão fazer no seu dia-a-dia. Comer uma leguminosa. O feijão... Ora, aqui está. Vou comer uma leguminosa. Desculpa. Favas com chouriço, amigo, o meu prato favorito. Já dizia outro. Isso já dá para fazer um brilharete numa roda de amigos, dizer que vai comer uma leguminosa. Fantástico. Verdade. Mas ora, aqui está o exemplo de uma conjugação que é genial. Um cereal, por exemplo, arroz, com uma leguminosa, por exemplo, feijão.
Esta conjugação simula aquilo que é a riqueza nutricional da carne. Mas não é preciso depois Não é dar preciso com juntar a costos carne. estufado, não é? Não, de todo. Um molhinho por cima. Portanto, aqui até Não há convém. uma ideia, um exemplo de como conjugar alimentos pode ser muito interessante. Já agora, deixem-me dizer-vos que temos um ouvinte em linha. Estamos a falar com o Luís Pedro, é de Cascais. Luís, este é um programa em que é quase obrigatório perguntarmos a tua estatura e o teu peso. Ainda por cima és um rapaz, não te importas muito. As mulheres é que se importam. Não, de maneira nenhuma. Antes de mais, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Tenho 1,75 m e 90 kg. Tem excesso de peso. Tenho. Pois, isso é muito relativo, depende. Esse peso é músculo ou esse peso é massa gorda? Vai dizer músculo. Pronto, não é músculo. Não é músculo. É osso. É assim É mesmo. osso. Muito bem, sinceridade. Então, e és daqueles que te irritas quando percebes que toda a gente consegue emagrecer, menos tu, é isso? Não, porque eu sei que consigo emagrecer. Mas já emagreceste? Já por várias vezes tomei mais cuidado com a alimentação e procurei fazer um pouco mais de exercício, não entrando no fanatismo, e consegui perder peso. Mas gosto muito de comer. Pois. Mas vem naquela linha do quem tem facilidade em ganhar peso tem sempre que o controlar, não é? É um bocadinho... Mas quem tem facilidade em ganhar peso também deveria ter facilidade em perdê-lo, não era? Mas não. Não, e pelos vistos o Pedro diz que sim. O Luís, desculpa. Se tens facilidade em perder peso. Tenho, basta fechar um pouco a boca e juntar um pouco de exercício. Nem é preciso deixar, no meu caso particular, nem é preciso deixar de comer uma série de coisas. Obviamente não vou abusar dos enchidos, mas não os deixo de comer. Controlo mais nas quantidades e nas pequenas refeições entre as grandes refeições. Preocupo mais a comer qualquer coisa à meia da manhã e à meia da tarde, para na altura das refeições não ser tanto aquele enfarda bruto que toca a encher, que temos agora um resto de dia ou uma tarde até à próxima refeição muito cansativa, e então nós fazemos um pouco mais as refeições e a alimentação. E nota toda a diferença, não é? Quando há essas pequenas alterações. Nós temos tendência a inverter o ciclo, não é? Temos tendência a fazer normalmente o contrário daquilo que o nosso organismo precisa. E estas coisas do peso são essencialmente, e explicando de uma forma muito simplista, não é tão simples assim, mas basicamente é uma balança. Que energia que entra e que energia que sai. E depois, quando há um equilíbrio entre ambos os pratos, o peso mantém-se estável, relativamente estável. Quando um dos pratos pesa mais que o outro, pende para algum dos lados, não é? E normalmente pende para aumentar de peso, porque ingerimos mais energia do que aquilo que gastamos. Esta balança, que parece muito simples à partida, tem alguns riscos de entrar areia. Portanto, de vez em quando entra areia na engrenagem e a balança já não funciona tão simplesmente desta forma. A questão do metabolismo, aquilo que dizia a Xana, é uma realidade. Ou seja, há pessoas que, aparentemente, e nós também ainda não sabemos muito bem porquê, de vez em quando fala-se do género, da obesidade e etc., mas há pessoas que, de facto, têm uma apetência maior por questões metabólicas para aumentar de peso. Têm que fazer um esforço maior para controlar o seu peso do que outras pessoas. A herança genética também é tramada, por exemplo. Exatamente. Essa história do metabolismo, não dá para contrariar o metabolismo ou modificá-lo? Ele é muito teimoso. Muito, muito, muito. Há pessoas que são muito eficazes do ponto de vista do seu funcionamento. É como se fossem máquinas super eficazes e, portanto, com pouca energia, conseguem fazer tudo. E cortar o estômago? Cortar o estômago há quem o faça também, não é? Radical. Estou radical. Mas Não é propriamente uma primeira abordagem. Não será a primeira abordagem, mas nesse caso... E nunca fazer em casa, por favor. Porque dito dessa Sim, forma. sozinho não. Mas, Nem acompanhado, eu sugeria que nem acompanhado, num por favor. hospital, não é? No hospital com especialistas. Mas espera aí. Nunca deixas de É uma operação surpreender. radical? É uma operação radical? É muito radical. É muito Porque radical. podemos morrer. Não estou a falar disso. Estou a falar de que é uma mudança muito grande, é uma alteração muito grande no nosso Porquê? corpo, Deixamos de não ter é? fome? Deixamos de ter fome, mas também deixamos de ter a possibilidade de tirar prazer da comida. A comida, Podemos como tirar, alguém mas dizia há comemos pouco, menos. não conseguimos Porquê? comer muito, porque o nosso estômago ou não está lá, não é? Se for cortado fora, como estava a dizer, desapareceu. Normalmente não é, portanto, é reduzido em termos de tamanho, ou é colocada uma banda para reduzir o espaço disponível no estômago, ou é colocado um balão para o encher parcialmente e, portanto, ficar menos espaço disponível.
Em situações mais radicais é feito um bypass, portanto, basicamente a comida não chega a passar pelo estômago, vai direta para a parte mais posterior, mais final, sim, ok? Pois. E, portanto, mas isso são alterações muito radicais. Há muita gente que toma os ditos laxantes, não é? Que é para nem estar muito tempo lá dentro. Vamos mudar de conversa rápido. Correr rápido. O ideal... Não tinhas perguntas? O ideal, perdão, só para terminar, o ideal é realmente conseguirmos ter alguma reeducação dos hábitos e conseguirmos ter uma vida normal dentro daquilo que é possível, tirar algum prazer da alimentação, sem deixar de conseguir ter toda a parte social que a alimentação permite e que promove, não é? Portanto, chegar a esse extremo é um bocadinho radical. Atenção, temos aqui o Luís. Luís, tens alguma pergunta para fazer? Não, queria apenas deixar também uma observação, porque a razão da minha chamada foi o vosso post sobre educação alimentar e eu virei-me um pouco para as escolas e já deixei a minha opinião também no Facebook. No entanto, se me for permitido, posso deixar aqui a minha experiência, uma vez que conheço mais ou menos a coisa dos 3 pontos de vista. És professor? Não sou. És pai? Sou pai, mas a minha esposa faz parte de uma associação de pais. E os meus filhos são alunos em 2 níveis escolares, no primário e no secundário. E aposto que também já foste filho, não é? Também. E também tenho conhecimentos com ex-colegas meus que trabalham em empresas que fornecem serviço de alimentação coletiva, e é muito giro falar em educação alimentar, sobretudo nas escolas, quando depois são as próprias câmaras municipais ou agrupamentos de escolas que cortam as vasas ou as tentativas a esses prestadores de serviços, quando eles tentam fazer uma alimentação correta e impor uma alimentação equilibrada às crianças, mas vem uma câmara municipal e diz: não, o prato já está a um preço muito caro, quer que isso baixe 1, 2, 3 euros, que seja mais barato, e depois os cozinheiros também não podem fazer grandes milagres com poucos ovos para fazer omelete. Mas agora também existem aquelas medidas, não é, nos bares das escolas, de não servirem alguns alimentos, alguns bolos e não sei o quê, não é? Que privilegiam as sandes mais saudáveis, com verduras. E no Reino Unido, por exemplo, as máquinas de refrigerantes já foram tiradas há muito. Eu não sei se em Portugal o mesmo acontece. Não, ainda não acontece. Eu concordo. Eu acho que o contexto escolar é muito importante e que não basta passar informação às crianças, ou a quem quer que seja, neste caso as crianças. Não podemos ficar naquilo que é a teoria destas coisas, não é? Isto não são teorias, são o nosso dia-a-dia. E o passar da informação à prática é o passo mais importante a dar, e se calhar ainda não o demos. Há vários trabalhos que têm vindo a ser feitos com crianças para perceber até que ponto, por exemplo, medidas de restrição de acesso a alguns alimentos funcionam ou não. E é muito engraçado ver os resultados deste estudo, porque efetivamente aquele ditado que diz que o fruto proibido é o mais apetecido é verdadeiro, porque as crianças que, por norma, não têm acesso a determinado tipo de alimentos, quando estão expostas a ele, não conseguem controlar o seu consumo. É como a água. Nós desvalorizamos a água. Se a água fosse um elemento raro, aposto que nós lutaríamos pela vida para termos água. Eu conheço muitas pessoas que não bebem água. É uma coisa muito estranha. Bebem vinho? Não bebem tudo menos água. Sim. Também conheço muitas. Sim. Também conheces muitas. Aliás, eu costumo dizer, devias beber água. Mas esta questão da educação alimentar que estávamos a comentar, acho que é de facto muito, muito importante, ainda bem que o Luís falou dela, porque os professores fazem um esforço de alguma forma. Eu conheço professores que inclusivamente almoçam com os seus alunos na cantina da escola, porque a comida da cantina é um bocadinho como a comida do hospital, tem muito má fama, não é? Nós todos achamos que a comida é péssima, horrível, não presta, não tem sabor. Bom, depende, claro que sim, honestos. Claro que sim. É sempre muito variável e não há regras para estas coisas. Mas também é verdade que os pais em casa têm que fazer o seu trabalho. Pois, porque existe muito aquele hábito dos miúdos agora saírem da escola para comerem, por exemplo, nos cafés em redor, os tais alimentos proibidos. Os cachorros, porque na escola não têm acesso a eles e, portanto, os pais autorizam os filhos a saírem para fazerem esse tipo de refeições em vez de fazer a refeição na escola. Mas os filhos podem sair da escola? Com a autorização dos pais, sim. Podem. Só com a autorização dos pais. E os pais normalmente autorizam isso?
Alguns sim, e alguns, por exemplo, e nós temos alguma informação, e há um programa muito interessante, quem quiser visitar, é o apetece-me.pt, tem um site, e portanto é um programa de educação alimentar para crianças, e através desse programa nós sabemos, pelo contacto com os professores também, como é que as coisas correm, e sabemos que, por exemplo, a questão do pequeno almoço, ir para a escola sem pequeno almoço, é muitíssimo frequente. Isso é crucial para o bom desempenho das crianças na escola. E os pais, efetivamente, são quem tem a responsabilidade de conseguir que as crianças tomem o pequeno almoço antes de chegar à escola, não é? Quero fazer uma pergunta a esse nível. Porque de acho é que tanto adultos como crianças já todos aprendemos que o pequeno almoço é a refeição mais importante de todas, não é? Como é que é? Pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre. Okay. Nós fazemos ao contrário. Mas por que raio é que todos nós, salvo raríssimas exceções, acordamos sem apetite nenhum? Porquê? Se tivemos tantas horas sem comer? Mas acha que é a maioria? Eu acho que é a grande maioria. Por exemplo, acordo sem apetite nenhum. A nível alimentar. Mas isso também Eu não sei. Também se comemos muito antes de ir dormir, se... Não, tem um bocadinho a ver com a forma... forma... imediato logo pela manhã. Tem um bocadinho a ver com a forma como educamos o nosso organismo, porque isso pode-se mudar, não é? Há pessoas que demoram mais tempo a pôr o seu organismo a funcionar de manhã. Quando acordam, realmente ainda estamos meio adormecidos, portanto ainda há ali alguma parte do nosso organismo que não acorda e que não está disponível para fazer uma refeição. Acontece muito isso com as crianças e às vezes é difícil fazê-las sentar à mesa de manhã porque estão muito lentas e demoram muito tempo a comer e, portanto, acaba por ser mais fácil sair de casa a correr e levar alguma coisa para comer no carro. Ou... Também depende da pedagogia utilizada pelos... O meu pai dizia, leva já 2 bufatadas. E aí aparece logo o apetite, não é? E surgiu o apetite. Enfiava-se uma caneca de leite. Era logo. Aliás, isto é um bom assunto. Eu não sei mas concluo que eu tenho sim, porque tenho que falar sobre leite contigo. Cada pessoa tem um bocadinho a sua forma de ser e de estar, e a questão do apetite de manhã é um dos argumentos que mais se utiliza para não tomar o pequeno almoço. Mas há truques para resolver isso. Portanto, o pequeno almoço deve ser tomado mais ou menos um máximo meia hora a 45 minutos depois de acordarmos. Idealmente antes de sair de casa, porque isto é como as máquinas, é como os carros. Nós não podemos pôr um carro a funcionar se ele tiver o combustível a zero. Não é? Não funciona, mas é que o carro não funciona mesmo. Nós ainda vamos andando, não é? O carro não funciona. É a mesma coisa, se nós não tivermos combustível, e o pequeno almoço é o nosso combustível da manhã, depois das 8 horas ou 10 horas, ou o que for que consigamos dormir, não é? Precisamos mesmo de abastecer. De outra forma não funciona. E os truques são, por exemplo, beber um pouco de sumo, beber um copo de água morna, pôr as torradas a fazer e, entretanto, o cheirinho começa a dominar a casa e o apetite começa a surgir. Pôr uma mesa na véspera, por exemplo, já é um convite também a tomar o pequeno almoço de manhã. Bem, isso é uma mulher que pode fazer, não é? Preparar antes o pequeno almoço. Preparar a mesa, olha, está agora. Há muitos homens agora que são muito mais pacientes para isso. Conhece algum homem heterossexual que faz pequeno almoço antes? Não acredito. Quero provas disso. Quero provas, desafio. Os homens estão aqui. Dá o trabalho de fazer um pequeno almoço continental, quase. Conheço sim. É heterossexual, Xana? Mega hetero. Mega bué. Mega hetero. Eu acho que as mulheres, a verdade hoje em dia, às vezes, o ritmo que se impõe assim que acordamos, não é? É verdade. É tipo, maquilho-me ou tomo um pequeno almoço? Não posso sair assim à rua, exatamente, não é? Exatamente. Eu não acredito nisso, mas eu faço aqui um desafio para os mega heteros que estão a ouvir. Mega heteros desta vida, sim, para que nos liguem e deixem aqui o seu testemunho. Podem fazê-lo também através do Facebook. Já agora, há pouco falamos aqui em leite. Há 2 coisas que eu preciso perguntar. Bem, antes de dizer que a nossa convidada de hoje está ligada a uma conhecida empresa cujo nome começa por N e rima com Pelé. Com giroflé. Bom, a verdade é que temos que, aqui só por uma vez, revelar o endereço do Facebook, e aí vão perceber o nome da empresa. Bom, www.facebook.com/nestlé.pt. Não, desculpa, agora vou ter que dizer 2 vezes. www.facebook.com/nestlé.pt. Assim é que é. Este é o endereço onde poderão saber mais sobre este programa. A empresa associou-se ao Dia da Alimentação, que se comemora a 16 de outubro. A 16 de outubro. Isto é, já se comemorou. Comemora-se todos os anos nessa data. Eu não sabia. Neste dia, em minha casa, toda a gente veste uma indumentária diferente, sentamos à mesa. Toda a gente come salada. Sim, toda a gente come salada. Reunimos a família toda. É o dia mais importante. É o dia da alimentação. E o pet também, o cão também?
Sim, tudo. Nem no Natal a família se reúne. Agora, no dia da alimentação, toda a gente vem de todo lado. Óbvio, se tivesse um cão, até o cão tinha colesterol. Podem fazer um dia temático. Sim. Podem fazer um dia temático à volta destas coisas das cores, por exemplo. Era giro. Sim, isso é giro. Então não é giro. Mas agora E por isso é que é giro visitar essa página, porque dá para ver qual é a nossa cor. Exato. A página. Eu sou Benfica. Não preciso ver esta página. Não. Aqui que não haja conotações nem clubísticas, nem políticas, porque isso prejudica a nossa saúde. Então, o que é que as Nós cores, queremos um bocadinho de cada cor. Diz lá que o vermelho não é a cor que mais vezes aparece nos alimentos. É um ranking de educação alimentar? É assim, há bocadinho falávamos das cores e depois derivámos um bocadinho a nossa conversa e as misturas e os tais. Então não há. Que alimentos azuis é que há? E agora? Podemos lançar o desafio. Quem é que consegue dar exemplos de alimentos azuis? Não há alimentos azuis, coisíssima nenhuma. No final nós dizemos. Aliás, uma conhecida empresa, hoje estamos fartinhos de fazer publicidade, uma conhecida empresa de hambúrgueres, de grande sucesso a nível nacional, uma empresa nacional de hambúrgueres, utilizou a cor azul precisamente porque não havia alimentos azuis. E eles queriam se diferenciar porque perceberam que nenhuma empresa de alimentos usava a cor azul precisamente porque não estava ligada aos alimentos. É verdade. O vermelho usam sempre, que é aquela coisa da energia, do consumam, comam. E o vermelho? O que é que faz bem o vermelho? Faz bem aqui? O que é que acham? A tudo. Aos glóbulos vermelhos. Faz bem ao coração. Ao coração! Não podia ser melhor. Esta até é fácil. Quando falamos de cores, estamos essencialmente a falar de hortícolas e frutos. O bife para aqui não conta. Conta o quê? A melancia, por exemplo? Por exemplo, a melancia, por exemplo, os morangos, as cerejas, as framboesas, todos aqueles alimentos que têm esta cor mais vermelha, o tomate, o pimento, o vermelho, são alimentos... Normalmente as cores dos alimentos estão associadas a fitoquímicos, a substâncias que são também pigmentos, na sua maioria, portanto, dão essa cor mais característica, e essas substâncias têm um conjunto de benefícios muito interessante no nosso organismo. Claro que esta repartição por grupos cromáticos é para nos ajudar a explicar às pessoas porque é que devem comer as diferentes cores e porque é que é importante compor um prato colorido. É a tua grande batalha, é as cores, é isso? É um bocadinho. Eu diria que é uma forma engraçada de passar mensagens sérias. Primeiro, todas as cores têm a ver com os grupos que as pessoas normalmente menos consomem. As pessoas estão menos disponíveis para comer hortícolas, por exemplo, quando falamos disto, não é? Sim, a couve, a alface, que chatice, não é? Portanto, quer o grupo dos hortícolas, quer o grupo dos frutos, são muito importantes, são dois dos grupos maiores da rota dos alimentos e são muito esquecidos no nosso dia alimentar. E então, esta questão das cores tem muito a ver com esses dois grupos, por isso é que eu dizia que o bife é vermelho, mas não conta para esta nossa contagem, e estas cores estão associadas a benefícios específicos, embora depois na prática acabam por se sobrepor um bocadinho, não é? O vermelho é muito bom para o coração, ajuda à saúde cardiovascular, a memória, por exemplo. Mas a grande maioria dos nutricionistas dizem que para emagrecermos, por exemplo, devemos abandonar a carne vermelha e adotar a branca. Pois, também estamos a falar de cores. Quem é que adotava a branca? O Maradona. Lá já faltava a piada hoje. Olha, e os hidratos... Maradona era sempre já cá faltava. E depois tu queres que achem que tu és bom. E não correu bem. Não correu bem. Maradona foi exagero. Lá está a prova de que uma só cor não funciona. Se é para aderir, é tudo. É tudo uma vez. Mas tu não tocas nesse assunto. E os hidratos, deixa-me reforçar isso com os hidratos de carbono também. Sim. A história do pão e das massas e não sei o quê. Carne vermelha e pão, massa e... Sim. Eu uma vez deixei de fazer isso e realmente emagreci. E era desfalecente. Mas que é das misturas? Não. Esta coisa do corta a carne, corta os hidratos, corta não sei o quê. Nestas coisas, na alimentação saudável, não vale a pena cortar nada. Entra tudo. Com conta, peso e medida. Mas quando estes não são as bombas para o peso. Nós não queremos saber como ser belo e formoso. Isso é a pergunta de Xana Alves. A pergunta para 1 milhão de euros. Como ser belo e formoso? That's what matters. No final, nós queremos vestir as calças que temos no armário desde os 16 anos. Pois, isso era bom. Mas em condições normais, o que conta no final do dia é quantas calorias é que eu estou a ingerir e quantas calorias é que eu estou a gastar. Tal equilíbrio que falávamos há pouco. E para que tudo corra bem, o ideal é que essa alimentação que nos dá a conta certa de calorias seja variada, não tenha em déficit nenhum nutriente e, portanto, isso implica que todos os alimentos, de uma forma geral, têm que estar presentes. Agora, se calhar, obviamente, se eu habitualmente como meio prato de arroz
e um bife de 200 gramas e até me esqueço das saladas e à sobremesa como uma sobremesa doce, não vai funcionar. Não é? Portanto, eu tenho que manter eventualmente os mesmos alimentos, acrescentar uma salada, uma boa sopa antes do prato e reduzir consideravelmente a quantidade daqueles alimentos que dão mais calorias. E isso é outra das vantagens das tais cores e dos alimentos que têm estas cores, porque todos eles têm valores calóricos muito baixos quando comparamos, por exemplo, com o arroz. Só para terem uma ideia, qualquer um destes alimentos normalmente anda à volta ou abaixo das 100 quilocalorias por 100 gramas, que é muito baixo. Os cogumelos, por exemplo, têm 12 quilocalorias por 100 gramas. Estão a ver o que é que são 100 gramas de cogumelos? É imenso. Quando comparamos estes alimentos com o arroz, com a massa, com o pão, os valores são muito, muito, muito diferentes. E tem outra coisa muito boa, estes aqui, os tais hortícolas e frutos, que são muito ricos em fibra, e a fibra ajuda a saciar. Portanto, se eu comer um bom prato de salada e um bocadinho de arroz, eu vou estar saciada imediatamente e vou manter a saciedade ao longo... Não venham cá com coisas. Uma saladinha não enche ninguém. Mas atenção, eu disse que o arroz não se podia deixar de comer, certo? Nós não podemos retirar esse tipo de alimentos da nossa alimentação. Podemos retirar, por exemplo, tudo o que são sobremesas doces, não são essenciais, podemos tirá-las. Agora, os hidratos de carbono, o arroz, o pão, as massas, etc., temos que fazer bom uso deles em termos de quantidade, mas eles são importantes, eles fornecem-nos energia de longa duração. E dão-nos alguma saciedade. E, efetivamente, se eu fizer um almoço só com pode ser uma boa salada e um bife ou uma posta de peixe ou o que seja, e não comer nem batata nem arroz, um bocadinho que seja, eu vou ter muita fome passado algum tempo. E se eu tiver muita fome, vou fazer as neiras de certeza. E, portanto, estragamos tudo, não é? Sim, isso é verdade. Há uma coisa que eu não posso deixar passar aqui neste programa. Há pouco tu falavas em leite. Lembras que eu disse? Quero falar contigo. Eu estou a tentar fugir, não é? Sim, não, mas é absolutamente indispensável. Bem, antes de irmos a isso, deixa-me colocar em antena o Otávio Reis, que está em linha. Dizem-me agora que faleceu. O ouvinte faleceu, ia entrar de facto no programa, mas... Entrou a hipoglicemia. Sim, entrou a hipoglicemia. Já não comia há muitas horas e caiu para o lado. É incrível, faleceu. Não fez o lanche do meio da tarde. Não fez a refeição intercalar do meio da tarde. Era um bom homem, Otávio Reis. E ter uma bem te intervenção disse espetacular. Que devias comer mais vezes ao dia, Otávio. Abusou nos hidratos de carbono. Ainda te dei um pacotinho de açúcar para andares com ele na mala. É bem verdade. Mas enquanto então recuperamos aqui o Otávio, eventualmente poderá ressuscitar. Eu tenho um curso de socorrista, mas à distância não consigo. Eu não sei, mas tudo indica que sim, que vamos conseguir ressuscitar o Otávio Reis. Bem, a minha pergunta é esta. Sempre ouvi dizer que o leite era absolutamente indispensável na alimentação, sobretudo das crianças, pelo seu rico teor de cálcio, não é? Fortalecia os ossos e fazia as crianças crescer. De resto, à custa disso, eu bebi imenso leite quando era miúdo. E o que se vê são estes prodigiosos 1,72m. Depois me obrigaram a beber 3 litros de leite por dia. Eu sabia que ia ficar um gigante. Mas compacto. Não sei. Dizem-me que o Otávio Reis está vivo. Está em linha. Ele já vai entrar. Otávio, estás aí? Estou sim. Olá, Otávio. Olá, tudo bem? É um pouco estranho agora ouvir-te depois de pensar morto, mas sim, é agradável perceber-te vivo. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns. Já há muito tempo que ouço o teu programa e é um grande prazer ouvir-te todos os dias aqui na rádio. Obrigado, Otávio. Sou também teu fã. Antes de mais, quero agradecer também a um colega meu que me deu a conhecer a prova oral. A tua vida nunca mais foi mesmo. Esse teu colega devia estar preso. Como? Esse teu colega devia estar preso, não é? Por acaso está preso, sim. Está preso na Madeira. na Madeira? Pois é, não podem sair. Não podem sair mesmo. Aquilo agora está lá o buraco, não podem sair mesmo do buraco. Este próprio programa também está um pouco condicionado na Madeira. Só repete às 6 da manhã. Não é bem em direto. Não pode ser assim uma coisa assim tão... Não percebemos bem porquê. Não, porquê? Aqui é um país. Olha, eu até disse, aquilo é um país. Isso à parte. Então, mas... Otávio, preocupas-te com a alimentação. Hoje em dia, a ideia que se tem é que quase toda a gente já percebeu que tem que ter várias refeições por dia, que o pequeno almoço é a refeição mais importante, que tem que beber muita água. O máximo de 2.000 calorias por dia, tem que beber muita água. Então, como é que nós não estamos todos magrinhos? Óbvio, eu confesso-te que não sou das melhores pessoas para poder falar em termos de alimentação, porque o meu trabalho é diário na rua e então, sabes como é que é? Não temos nossa comidinha todos os dias aqui à mão
Uma marmita? Tens que levar uma Comemos marmita. sempre praticamente na rua. O que nos dificulta de alguma maneira a nossa alimentação. Mas sim, toda a gente tem preocupação acerca disso, acerca da alimentação. Só que o preocupar depois ao agir, acho que vai um grande. Deixa-me pegar naquilo que tu disseste. Repara, o que ele disse, e esta pergunta também é para a nossa convidada de hoje, ele disse: sabes como é que é trabalhar na rua como se não houvessem sítios onde ele pudesse comer saudavelmente? Isto é só hambúrgueres na rua para comer, é isso, Otávio? Ouvi, não é só isso, mas a realidade é que, por exemplo, atualmente nós precisamos de alimentação, ou seja, uma boa alimentação, uma alimentação de algum modo que nos satisfaça. Consistente, um bitoquezinho e tal. Sim, isso é uma... Não temos falado só num bitoque, mas nem sempre comemos no mesmo local, nem sempre a comida nos agrada, nem sempre não é o nosso desejo. E então acho que por vezes caímos nesse erro de não tem aquela comida, vamos cair para o hambúrguer, ou para a pizza, ou por exemplo, para o bitoque, sim. E aí acho que, pronto, estamos aqui no erro da alimentação, de uma má alimentação, sim. Muitas vezes, deixa-me só dizer-te esta coisa agora do comer fora. Muitas vezes também tem a ver com o preço da refeição, não é? Portanto, as pessoas optam por ir para o mais barato e na maioria das vezes não é propriamente mais saudável. Mas com esta coisa agora também da poupança, esta nova moda, recuperou-se um bocadinho a moda do Tupperware, não é? Da marmita, vê-se muita gente... E comer fora, repara, eu sempre ouvi dizer que uma mulher não deve comer fora de casa. Era por isso que estavas a entrar no guetar. Bem, isto é uma coisa. Vamos embora! Isto tem a ver com nutrição. Eu cresci a ouvir isto. Alguém tem que comer fora, porque senão. Uma mulher não deve comer fora de sua casa. Sempre ouvi dizer isto. Não é? Pois cai-te mal. É verdade, concordo completamente. Pois cai-te mal. Vês? Mas a questão é que, por exemplo, em termos de. Eu estou a falar por exemplo, no meio rural. Por exemplo, eu moro. Mais concretamente no bairro Pegadas Dinossauros em Orém. É uma localidade, não é? Eu vou para um meio semi-urbano, vou para Orém, por exemplo, ou para Fátima. Nós temos alguma comida, mas não temos tanta oferta como tem, por exemplo, em Lisboa, ou em Coimbra, ou no Porto, ou não sei se me faz entender também nesse aspecto. Sim. Aqui estamos mais limitados nessa perspectiva de alimentação, por exemplo. Uma comida, por exemplo, não se fala aqui, por exemplo, em comida macrobiótica ou em comida, não sei se não estamos muito restringidos a um tipo de alimentação, e por vezes caímos permanentemente nesse erro de voltar a comer todos os dias na mesma situação, da mesma maneira. Queres conselhos? Dicas para quem come fora. Sim, às vezes é tentador e é difícil fazer uma alimentação mais equilibrada fora de casa. Ajude-me, diga-me lá. Eu vou tentar ajudar. Dê-me uma saída, uma luz ao fundo do túnel. Não, é claro que o ideal era nós conseguirmos fazer todas as nossas refeições sentados, num ambiente tranquilo, simpático, termos alguém para partilhar essa refeição, para podermos conversar à medida que vamos comendo, porque isso obriga-nos a mastigar mais a alimentação, obriga-nos a comer mais devagar, o que é muito interessante para comermos menos. Comer mais devagar ajuda-nos a comer menos. E, portanto, fazer uma refeição sozinho, de pé, num balcão, normalmente comemos a correr. E isso não é simpático, não é agradável e não é saudável. Tem tudo menos bom. O comer a correr também é um problema. E deixa-se seguir a comida toda, não é? Olha, temos uma série de mensagens no Facebook que eu queria ler antes mesmo então de acabar. Só para dar algumas dicas que eu acho que é importante. Eu acho que podemos voltar, por exemplo, a recuperar a sopa, e vejo isso, quem come fora de casa já recorre muitas vezes a uma sopa como forma de fazer a parte, eu até diria, mais significativa da refeição. Isso depois, é porque só tem €1,5 na carteira, não é? Mas não é um problema, pelo contrário, a sopa é fantástica. A sopa é uma das melhores formas de fazer uma refeição equilibrada. Ajuda-nos imenso. Então não enche. Deixa-me dizer que, por exemplo, eu recordo-me praticamente diariamente, eu vou todos os dias à noite jantar à casa dos meus pais e vou jantar à casa dos meus pais e moro lá ainda. E é para dizer que eu lembro-me aí nessa altura à noite, lembro-me da comida saudável, porque a minha mãe ainda é uma pessoa que vinha um pouco ainda a hortaliça do quintal, essas coisas todas. Aí eu lembro-me, e quando sabia bem diariamente, nós coméramos este tipo de alimentação e quando nos fazia bem. Só que depois, pronto, é isso. É o dia a dia.
Depois vingaste no jantar com aquilo que não comeste durante o dia, Exatamente, não é? é isso mesmo. Portanto, tentar procurar dentro das opções aquilo que é mais equilibrado, e a sopa pode ser uma boa ajuda, e depois a sobremesa, cuidado, não cortem no resto da refeição para comer a sobremesa doce a seguir. Portanto, Isso é frequente. é É frequente. muito frequente as pessoas fazerem isso. Não é uma grande ajuda, mas Poupam são de um lado pistas. e depois gastam no outro. não é? Agora vai ter que uma loucura. Olha, temos que nos despedir aqui do Otávio. Otávio, Obrigada, obrigado. Otávio. Vamos lá, prazer, vai. Então um abraço, até à próxima e gostei de vos ouvir, tá bom? Obrigada. Ok. Já agora, porque estamos a acabar esta emissão, a recordar que a nossa convidada é nutricionista. Ela está ligada ao Dia da Alimentação que se comemorou no dia 16 de outubro. Chama-se Ana Leonor Perdigão. Ana, antes de tudo, obrigado por teres vindo. Depois, para o final, de forma épica, dá alguns conselhos às pessoas que, de facto, necessitam deles. E já agora, o que é que achas que as escolas precisam mais e que, eventualmente, ainda não terá sido dito neste programa? Bom, as escolas precisam que os pais ajudem em casa aquilo que as escolas fazem. Eu sei que há muito trabalho a fazer, obviamente todos nós identificamos coisas que podiam ser melhores nas escolas e quem tem filhos sabe que é assim mesmo, mas os pais têm que se envolver e têm que participar e têm também que em casa colaborar nesta luta que é educar as crianças e muitas vezes ouvir o que elas têm para dizer também que aprendem na escola. Portanto, aqui o exemplo da família é muito importante e não podem ser os pais os primeiros a subverter os ensinamentos que a escola depois traz. Eu sugeria que as pessoas usassem a alimentação como aquilo que ela é. A alimentação é fonte de prazer, deve ser fonte de saúde. E a ideia e o desafio é conseguir conciliar estas duas coisas. Coisas que gostamos, coisas que temos que voltar a aprender a gostar. Deixámos de gostar de algumas coisas e são importantes. Portanto, voltar a experimentar os alimentos, voltar a aprender a gostar, introduzir muita variedade na alimentação, procurar aqui a sua cor e perceber o que é que pode fazer melhor para colorir mais a sua alimentação, a sua vida e a sua saúde e, acima de tudo, fazer da alimentação uma coisa social, agradável e promotora de saúde. Ana, existem muitas perguntas no nosso Facebook, portanto, sugiro-te que passes lá depois para poder responder pessoalmente a cada uma, ou então até podem deixar algumas dúvidas na página. Sim. Ok, Podes tudo depois bem. lá responder. Vou Mas tentar dúvidas responder. de todo o teor, não tem que ser Tudo, só de tudo. nutrição. Eu vou-me... Mas tipo, coisas bizarras com comida, não, se faz favor. Dúvidas sobre Controlem-se, ciclismo. tá? O Marcos Chagas ainda está a competir. Eu então reservo-me o direito de não responder a algumas, está bem? Exatamente. Pronto, a nossa convidada, dia 16 de outubro, foi então o Dia da Alimentação. Agradecemos também. Foi? Foi? Foi, não? Foi. Quando este programa estiver a ser emitido, já foi. Foi. É verdade. Mas há de ser outra vez. Sim, Vem sim. outra vez. Vem. O próximo. E pronto, e foi assim. Vou agora comer ao chimarrão. Pronto.